Sempre que eu falo sobre mobilidade urbana em Salvador, muita gente comenta que adoraria viver numa cidade onde fosse fácil se deslocar, chegar ao trabalho sem sofrimento e ter acesso a um transporte público que realmente funcionasse. Só que, muitas vezes, as pessoas ficam com o pé atrás por causa dos desafios históricos no trânsito da capital baiana, que nem sempre foi organizada para crescer na velocidade que cresceu. Pensando nisso, decidi iniciar uma série de vídeos mostrando não apenas estações importantes, mas também os bastidores, histórias, mudanças e curiosidades das principais estruturas de mobilidade que transformam a vida dos soteropolitanos. E hoje, começamos por uma das mais emblemáticas. Hoje eu vou te levar para conhecer, ou reencontrar, a Estação Pirajá, uma peça fundamental na engrenagem da cidade, responsável por conectar milhares de pessoas todos os dias e que carrega uma história rica, cheia de mudanças, desafios e expectativas para o futuro. Antes de mais nada, já vou te avisando: Pirajá não é só uma estação. É praticamente um organismo vivo, pulsando no ritmo da cidade e moldando o vai-e-vem diário de quem circula pela região. Agora, deixa eu pedir um favorzinho antes da gente continuar. Dá uma olhadinha aí embaixo e vê se você já está inscrito no canal. Se não estiver, aproveita e se inscreve agora para não perder nenhum conteúdo dessa série, que vai revelar muita coisa sobre Salvador que muita gente nem imagina. E claro, já deixa o like, porque isso ajuda demais o vídeo a chegar a mais pessoas que também querem entender a história, as transformações e o futuro da nossa cidade. E se você curtir o que vai vir por aí, compartilha com seus amigos e grupos, especialmente aquele grupo que vive reclamando do trânsito. Você sabe qual é? Pronto? Então bora começar essa viagem no tempo, nos trilhos e no coração da mobilidade soteropolitana. A história da Estação Pirajá é muito mais fascinante do que a maioria das pessoas imagina, e hoje eu vou te levar em uma viagem completa por cada detalhe dessa trajetória que transformou não só a mobilidade de Salvador, mas também a vida de milhares de pessoas que passam por ela todos os dias. Antes que eu me empolgue, porque eu já estou quase começando a falar sem respirar, já dá uma olhadinha aí embaixo rapidinho e vê se você já está inscrito no canal, porque isso ajuda demais a gente continuar criando conteúdos especiais sobre a nossa cidade, e você sabe que eu sempre trago curiosidades, histórias e segredos que nem todo mundo conhece. Pronto? Então bora começar, porque a Estação Pirajá tem história para contar. A Estação Pirajá, desde os seus primeiros dias, já nasceu com a missão de ser muito mais do que um simples terminal. Ela se tornou, ao longo dos anos, um dos pilares da estrutura de transporte de Salvador. Tudo começou lá atrás, quando a região de Pirajá ainda estava ganhando forma como um ponto estratégico da cidade, crescendo com força e ganhando cada vez mais circulação de pessoas. A primeira grande virada aconteceu quando a estação de ônibus foi construída, trazendo organização, fluxo e uma nova cara para o transporte metropolitano. Isso lá nos anos 1980, quando Salvador começava a expandir suas linhas de ônibus para acompanhar o crescimento acelerado da região. A inauguração oficial do antigo terminal de Pirajá aconteceu em 1987, marcando o início de uma nova fase para a zona oeste da cidade. Ao longo dos anos, Pirajá passou a ser reconhecida como um dos principais pontos de integração da cidade. Os bairros que mais utilizam a estação são justamente aqueles que compõem a região metropolitana e a zona noroeste de Salvador. Moradores de localizações como Cajazeiras, Castelo Branco, São Martim, Marechal Rondon, Bairro da Paz, Mata Escura, Dom Avelar, Palestina, Valéria, Jardim Santo Inácio, Campinas de Pirajá, Calabetão e Claro, o próprio bairro de Pirajá, usam a estação diariamente. Não dá para esquecer também que Pirajá é uma porta de entrada enorme para quem mora em cidades vizinhas como Simões Filho, Candeias, Camaçari, Dias d'Ávila e até Lauro de Freitas, especialmente depois da expansão do metrô. Quem mais usa? A maioria dos passageiros é formada por trabalhadores que dependem do transporte público para chegar ao centro da cidade, polos comerciais, shoppings, escolas, faculdades e serviços. São pessoas que representam principalmente as classes C e D, com forte presença de trabalhadores formais, informais, comerciantes, estudantes e mães que circulam com crianças pequenas para resolver compromissos diários. E é interessante perceber que muitos deles têm um carinho genuíno pela estação,
mesmo com alguns desafios, porque ela faz parte da rotina, da vida, da história familiar. E aí vem a pergunta: eles gostam da estação? A resposta é sim, mas com ressalvas. Muita gente que viveu a época do Pirajá antigo lembra da bagunça, do aperto, dos ônibus superlotados e da circulação confusa. As reformas que aconteceram entre 2012 e 2014 foram muito bem recebidas, principalmente porque organizaram melhor os acessos, deram mais segurança e prepararam o terminal para o metrô. A grande maioria dos usuários concorda que, apesar de ainda haver melhorias necessárias, o Pirajá de hoje é bem mais funcional do que o de antes. Mas claro, sempre tem aquela saudade da época que o movimento era mais simples, ou até aquela crítica natural de quem usa todos os dias. Ainda assim, quando a integração com o metrô foi inaugurada em 2015, a reação da população foi majoritariamente positiva. De repente, Pirajá deixou de ser apenas um terminal rodoviário e se tornou um polo intermodal moderno, conectando ônibus urbanos, metropolitano e o metrô em um só lugar. Isso diminuiu o tempo de viagem, aumentou a sensação de segurança e abriu novas possibilidades de deslocamento para quem depende do transporte público. E por falar em segurança, Pirajá sempre foi um ponto de grande fluxo de pessoas, o que naturalmente atrai tanto movimentação positiva quanto desafios. Hoje, graças à presença constante de vigilantes, câmeras, iluminação mais forte e policiamento em horários de maior movimento, a sensação de segurança melhorou bastante em comparação a décadas anteriores. Ainda assim, como em qualquer grande terminal, o usuário precisa ficar atento, especialmente em horários de pico, quando o movimento é intenso. A integração transformou a região. Pirajá passou a ser vista como um dos principais portais de entrada da cidade, especialmente para quem vem da BR-324. E isso não foi à toa. A estação se tornou um ponto de referência não só para passageiros, mas também para o comércio, serviços e empreendimentos que começaram a surgir ao redor, acompanhando o aumento da circulação. E olha que curioso! Muitas vezes, quando a gente fala sobre mobilidade urbana, parece um assunto complicado, cheio de termos técnicos. Mas aqui é tudo no jeitinho, como se a gente estivesse batendo um papo mesmo. E pensando nisso, deixa eu te perguntar, você já passou algum perrengue em Pirajá? Ou já viveu alguma lembrança boa por lá? Porque sempre tem alguém que encontrou um amigo que não via há anos, alguém que perdeu o ônibus e acabou descobrindo um atalho, ou até aquela história clássica de corri tanto que quase virei atleta olímpico. Me conta nos comentários, que eu adoro saber essas histórias. Agora, olhando para o futuro, a estação Pirajá continua sendo um ponto importantíssimo no planejamento de mobilidade de Salvador. Há discussões sobre melhorias no fluxo, possíveis expansões, ampliação das áreas de embarque, adaptações para comportar cada vez mais passageiro, e até expectativas sobre como o bairro pode evoluir nos próximos anos com base nesse movimento intenso de gente indo e vindo. A Secretaria de Mobilidade vem estudando novos ajustes estruturais desde 2022, e existe a possibilidade de novas integrações com linhas alimentadoras e melhorias no entorno até 2027, acompanhando o avanço do metrô rumo a novas expansões. A expectativa da população é clara. Querem mais organização, mais segurança, uma integração mais rápida entre ônibus e metrô, mais áreas cobertas, banheiros modernos e talvez até novas passarelas e plataformas. E claro, existe aquele desejo de que Pirajá se torne, no futuro, um terminal tão moderno quanto os grandes hubs de mobilidade das capitais mais desenvolvidas. A verdade é que as transformações seguem acontecendo, aos poucos, e sempre trazendo impacto direto na vida da população. Em um mundo onde mobilidade é uma das grandes prioridades das capitais, é emocionante ver Salvador avançando e se adaptando às novas demandas urbanas. E Pirajá, como sempre, no centro de tudo isso. E o mais legal é que, mesmo com tantas mudanças, Pirajá continua sendo aquele ponto de encontro, aquele lugar onde histórias se cruzam, onde gente de todas as partes da cidade e da região metropolitana passa diariamente. A estação é, ao mesmo tempo, parte da rotina e parte do futuro. E isso faz dela um dos lugares mais importantes de Salvador. E quando a gente fala de futuro, não tem como ignorar uma mudança que mexeu. E ainda vai mexer muito, com a rotina de quem usa a estação Pirajá todos os dias, a nova rodoviária de Salvador. Muita gente me pergunta,
Mas essa mudança da rodoviária lá para Águas Claras afeta Pirajá? Vai integrar mais? Vai integrar menos? Ajuda ou atrapalha? Calma, respira, porque essa parte é interessante. A mudança da rodoviária não tira a importância de Pirajá. Na verdade, faz o contrário. Valorizou ainda mais a estação como ponto de conexão regional. Por quê? Porque, apesar de a nova rodoviária estar mais longe do centro e da orla, ela ficou mais próxima de vários bairros que já utilizam Pirajá como núcleo de mobilidade, principalmente quem circula pela BR-324 no sentido subúrbio, Águas Claras, Pirajá, Porto Seco, Vista Alegre, Marechal Rondon e toda essa faixa populosa da cidade. Ou seja, para muita gente, a mudança deixou tudo mais perto e mais rápido. E tem outro ponto importante. O fluxo que antes se concentrava pesadamente na antiga rodoviária, agora se distribui melhor. Isso diminui o aperto e melhora o desempenho dos ônibus metropolitanos e urbanos que fazem integração com a estação. Na prática, menos sufoco, mais fluidez. Claro que ainda existem ajustes para serem feitos, Salvador sempre ajusta algo, mas o impacto geral tem sido positivo. Outra coisa que muita gente não comenta, mas você que anda pela região sabe bem. Ali pertinho da estação Pirajá, existe um ponto de ônibus super movimentado na BR-324, conhecido informalmente como o ponto da Brasil Gás. Quem é da área sabe. Aquele ponto é praticamente uma estação paralela, um fluxo enorme de trabalhadores que vem de fábricas, galpões logísticos, comércios e bairros vizinhos. E com a nova rodoviária funcionando lá em Águas Claras, esse ponto ficou ainda mais estratégico, porque muita gente agora faz um mini balanço ali. Desce, pega ônibus para Pirajá, ou faz o caminho inverso, sempre usando a estação como centro de gravidade da mobilidade da região. Então dá para dizer que Pirajá perdeu integração? Não. Ganhou uma nova função. Agora ela não é apenas uma estação terminal. Virou um nó de redistribuição de fluxos entre bairros, BR-324, vans, ônibus urbanos, ônibus metropolitano e, claro, o metrô. Se antes Pirajá era importante, agora é praticamente um pulmão logístico para quem circula nessa faixa da cidade. E quem vive ali sabe disso. Os moradores perceberam que as mudanças recentes têm potencial para melhorar ainda mais a mobilidade, principalmente se vierem os investimentos prometidos para a modernização do terminal, ampliação de plataformas, reorganização do tráfego e reforço da segurança. E pode anotar, com o crescimento da região e a expansão urbana ao redor da BR-324, Pirajá tem tudo para ficar ainda mais integrada no futuro. E antes da gente encerrar essa nossa viagem pela história, pela realidade e pelo futuro da estação Pirajá, deixa eu te perguntar uma coisa bem rapidinho. Porque olha, você chegou até aqui comigo, e isso já mostra que você curte esse tipo de conteúdo. Você já deixou o seu like? É sério. Parece uma besteirinha, mas esse simples clique ajuda demais o canal. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais gente que também ama Salvador, mobilidade urbana, história da cidade e tudo que envolve o nosso dia a dia. E já que estamos falando de ajuda, dá uma olhadinha aí embaixo e vê se você já está inscrito no canal. Se não estiver, aperta aí agora. É de graça, não dói, não cai a internet e ainda te coloca sempre na primeira fila para assistir nossos próximos vídeos sobre transporte, bairros, curiosidades e transformações urbanas aqui na nossa capital. Ah, e ativa o sininho, viu? Porque o sininho é aquele amigo que te lembra do vídeo novo antes de todo mundo.